Olá, boa tarde. Como sempre, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa manhã, dependendo da hora de quem estiver assistindo a gravação. Vamos aqui às nossas leituras filosóficas, lendo Aristóteles. Hoje não realizamos as leituras freudianas pela manhã, né? Porque estou me recuperando da gripe ainda de manhã, acordei não muito bem, então o corpo bem doendo, a voz estava ruim, então eu optei por não realizar e mudo para amanhã. Então amanhã a gente fará as leituras paralelas e depois as leituras freudianas, para manter a ordem do estudo da semana. Mas vamos avançar aqui ao capítulo 5, né, que é um 5 de novo, né, que ele teve o 5 aqui, agora tem um 5 de novo. Não sei o que é que repetiu essa numeração. Vamos ver o que nos diz Aristóteles agora. Talvez fosse melhor examinar o sentido do bem universal e passar em revista as dificuldades levantadas acerca do modo como ele é enunciado, ainda que uma tal tarefa não seja penosa, porque aqueles que introduziram as ideias são nossos amigos. E, contudo, parece ser melhor, até talvez um dever, que pela salvação da verdade se destruam os laços que temos com os que nos estão próximos, sobretudo se formos filósofos. Sendo ambos queridos para nós, é mais de acordo com a lei divina preferir a verdade. É, é importante, né, a gente lembrar que Aristóteles foi aluno de Platão, né? Foi aluno da Academia Platônica, que é a academia porque foi fundada na cidade de Acadêmico. Então, por isso que é academia, né? E aí a gente utiliza essa expressão até hoje, né? Faz parte da academia, das universidades, é o ensino acadêmico, enfim, toda essa estrutura que Aristóteles foi aluno de Platão, em alguma medida depois rompeu com alguns pensamentos platônicos. E é curioso ele colocar aqui a salvação da verdade e é mais de acordo com a lei divina preferir a verdade. Não sei se teria algum aspecto específico com esse uso aqui do divino, com, com o pensamento, né, judaico-cristão. O termo, a expressão, porque quando a gente estuda por exemplo, quando a gente lê Platão, né, é a primeira obra direta de Aristóteles que eu estou lendo, assim, né, eu nunca tinha lido um texto diretamente do Aristóteles antes. De Platão já li alguns vários. Então, com Platão a gente tem os diálogos, principalmente os diálogos platônicos, eles são atravessados muito pelos pensamentos das divindades gregas, né? Aquilo que a gente conhece hoje como a mitologia grega. Então, por exemplo, o banquete de Platão, cada um que discursou ali, né, falou de um lugar, então a segunda, e inclusive o banquete de Platão é uma ode a Eros. Então, Eros como deus do amor. Então, Eros ele aparece como deus do panteão grego, né? O Eros, e aparece também como um símbolo do amor. Por exemplo, amor, falar de Eros e falar de amor é como se fosse simultâneo, né? E aí tem esse aspecto da cultura grega de falar através dos mitos, né, de contar os ensinamentos através dos mitos. A gente está agora aqui vivendo aí nesse período a questão do filme da Odisseia e tal, não sei o quê. Aí quando você vai olhar a história da Odisseia, de que Odisseu foi para a guerra de Troia, aí levou 10 anos lá na guerra, aí depois passa mais 10 anos para conseguir voltar para casa. Então, uma Odisseia demora-se 20 anos, né, de ir para um lugar e voltar até a sua casa, então passou-se 20 anos, sabe? Quando você olha assim, pô, não parece ter uma associação com a veracidade, assim, com a verdade, né? Mas as articulações que são feitas no texto, elas tendem a transmitir um certo ensinamento, né?
próprio Odisseu enquanto rei. Odisseu não era um deus, por exemplo, né? Ele vive em relação ali com as divindades, com os semideuses, etc. Não, tudo isso tentando transmitir um certo ensinamento. Então, mesmo ainda num texto platônico, por exemplo, como é o caso do Banquete e outros textos, as divindades vão aparecendo como representantes culturais daquela sociedade, que era a sociedade grega. Houve um momento em que esses textos da, da filosofia grega, eles desapareceram e eles só foram retornar ao conhecimento, né, ou seja, uma disseminação mais pública, digamos assim, com a questão dos árabes levando para a Europa. Então, digamos que a Grécia caiu, né, principalmente ali para o período romano. O, o, a, por mais que tenha acontecido ali uma assimilação da cultura, né, grega por parte da cultura romana, e aí constrói-se a cultura helênica, muita coisa romana sobressai, né? Ou seja, fica acima, digamos assim, da cultura grega. Não à toa, por exemplo, alguns personagens acabam a levar nomes romanos em vez de grego. Por exemplo, muitas pessoas conhecem a história da Odisseia através do personagem Ulisses. Ulisses é o nome romano para Odisseu. Né? Odisseu é o nome grego, Ulisses é o nome romano. Então, a Roma fez o Império Romano ali, né? Dominou a Grécia, então colocou o nome, o seu nome, o nome dos deuses, enfim, né, em cima dos nomes gregos. Então, a parte dos filósofos, principalmente Platão, Aristóteles, eles ficaram um pouco, né, perdidos, assim, em alguma medida abandonados pelo pensamento europeu, porque ficou guardado, digamos assim, né, bem entre aspas, guardado, preservado pelos árabes, e retorna para a Europa a partir daquele período ibérico, se eu não me engano o nome, né? Onde a, os árabes ali vão invadindo, né? Dominando o norte da África, Egito e tal, depois acessa ali a Península Ibérica, né? O Portugal, Espanha e tal, e começa a dominar uma certa região ali que esse pensamento filosófico antigo, da Grécia Antiga, eles retornam para a, a cultura europeia. E aí, em alguma medida, isso é assimilado pelo pensamento judaico-cristão. Não à toa, né, a gente vai ter aí os grandes pensadores do cristianismo, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, é, vou dizer assim, se apropriando, né, mas não é bem uma boa palavra, mas se apropriando do pensamento platônico e do pensamento aristotélico, né, cada para, a partir disso, tentar dar respostas às questões teológicas. E isso faz com que a gente tenha uma certa assimilação, né, do pensamento filosófico pela via do pensamento teológico cristão. Então, é uma certa mistura. Então, não sei até que ponto a lei divina aqui representaria estritamente a lei de um Deus, do Deus que a gente conhece hoje como Deus cristão. É importante a gente colocar aqui também um ponto, que o pensamento do cristianismo, ou o pensamento judaico-cristão, como monoteísta, é recente. Recente assim, né? Não é uma coisa desde sempre. Existem diversas perspectivas em que pode-se fazer a leitura da construção, né, das escritas judaico-cristãs como um politeísta, porque tem o Deus, né, o Deus de letra maiúscula, mas tem outras entidades, vou chamar assim, que seriam deuses também. A, a, tem alguém que faz
produz um material bem interessante em torno disso, é um grande estudioso dessa parte histórica, religiosa, que é o é, História, Estranha História, o canal Estranha História no YouTube. Eu assisto os vídeos dele direto, assim, é bem massa mesmo, assim, e ele faz algumas explicações bem interessantes em torno dessas interpretações que se faz dos textos bíblicos, principalmente. E um desses vídeos que eu assisti, talvez não tenha muito tempo, era justamente nessa perspectiva de que que existem mais deuses na Bíblia, que não apenas o Deus, né, que criou tudo. Esse seria o Deus maior, e aí teriam-se os outros deuses, né, também, que teriam seus papéis. Aí ele usa, inclusive, a questão das terminações, dos nomes de Israel, né, aí o El significar um deus, então são coisas que são associadas a toda a estrutura, né, digamos assim, linguística, de como aquela coisa poderia ter sido organizada. Enfim, aqui tem um ponto, né, quando, por mais que possa se considerar que existiam ali outros deuses, seriam deuses em alguma medida menores do que o Deus que criou tudo em 7 dias, em 6 dias, e descansou no sétimo. É, não sei se em alguma medida isso teria uma associação com o pensamento aristotélico aqui de estar aqui traduzido como lei divina, nessa perspectiva de a lei de um Deus, tal qual, por exemplo, a lei divina dos judeus e dos cristãos estaria na Bíblia, né? Mas, enfim, após esse grande parênteses, os que introduziram esta perspectiva não constituíram ideias gerais de coisas a partir das quais se enunciassem o antes, o depois, razão pela qual nem sequer construíram uma ideia geral de números. O bem, disse, na categoria de substância, no que é, da qualidade, no como que é, e da relação. Só um instante. É maldita gripe. Substância, no que é, qualidade, no como é, da relação relativamente a que é, o bem em si, contudo, e a substância são anteriores, pela sua própria natureza intrínseca ao bem relativo. Este assemelha-se, na verdade, a um rebento ou a um acidente doente. Deste modo, por conseguinte, não parece haver uma ideia comum a todas estas fórmulas de manifestação de bem. Além do mais, uma vez que bem se diz de tantos modos quanto se diz ser, porque ele é dito na categoria da substância, como, por exemplo, Deus e o poder de compreensão, também na categoria de qualidade, como, por exemplo, as excelências, na categoria de quantidade, como, por exemplo, a moderação, na categoria de relação, como, por exemplo, o útil, na categoria do tempo, como, por exemplo, o momento oportuno, e ainda na categoria do espaço, como, por exemplo, as estadias saudáveis, etc. É evidente que não há nenhum bem comum universal e uno, porque, se assim fosse, não poderia ser predicado de todas aquelas diferentes categorias, mas teria que existir apenas de acordo com uma única. Demais,
Se para os objetos que são compreendidos a partir de uma determinada ideia há uma única perspectiva científica, assim também haveria uma única ciência para todas as formas de manifestação de bem. Ora, há até muitas ciências a respeito de bens que se inserem numa única categoria, como, por exemplo, a respeito do momento oportuno. Na guerra é a estratégia militar, mas no tratamento da doença já será a medicina, ou o respeito da moderação, ou a respeito da moderação, na alimentação a medicina, mas nos esforços físicos a ginástica. Vou dar só uma olhadinha nessas notas aqui, para ver o que é que elas nos trazem. 39, 37. Ah, mas que nota grande. A tradução das categorias segue a tradição latina. Entre o que o grego diz e o que o latim traduz a fortiori, o que é vertido para português, está um abismo. Substância traduz habitualmente que parece no texto na sua formulação interrogativa. A letra pergunta-se: que é X? A própria tradução, substância, não exprime o que o grego diz a não ser derivadamente. Isso aqui significa os haveres, a riqueza e as posses de alguém. Portanto, não apenas o sustento, mas aquilo de que, em geral, alguém dispõe, os seus recursos nas mais variadas acepções. Aqui está uma questão de tradução, né? Tem uma questão complexa aí de dificuldade, né? De traduzir o grego para o latim, para depois para o português, etc. Mas não vamos nos atentar muito dedicadamente, né, a esse ponto no momento. É um estudo, em alguma medida, norteador para o estudo do Seminário 7, não necessariamente é um estudo aprofundado da ética na perspectiva filosófica. Pode ainda levantar-se, né, continuando o texto, também há dificuldade acerca do que poderão querer dizer com a expressão cada coisa em si própria, uma vez que na expressão o humano em si próprio e na expressão o humano há um único sentido definidor, o do humano. Ora, enquanto ambos os enunciados visam ao mesmo sentido, o de humano, em nada diferem entre si. Se assim é, o mesmo se passa com o bem em si e o bem, porque ambos são bons enquanto tais. Mas certamente não é porque o bem em si próprio é eterno que é mais propriamente bem. Se também não acontece que aquilo que é branco durante mais tempo seja mais branco do que o que é branco durante um só dia. Os pitagóricos parecem falar acerca do bem de um modo mais convincente, pondo o uno na coluna dos bens. Também eu Espeusipo parece tê-los seguidos, mas acerca disso seria necessária uma outra discussão. Uma certa objeção pode agora ser levantada contra os nossos argumentos. Pode dizer-se que os enunciados proferidos não eram para toda a espécie de bem, mas só para aquelas coisas que são perseguidas e de que gostamos por si próprias, segundo uma única forma de bem. As coisas que são meramente produtoras destas, ou as salvaguardam de algum modo, ou são impeditivas dos seus males contrários, são chamadas boas como meios para as primeiras, as que são boas em si próprias. Só que de outro modo. É evidente que as coisas boas
se poderão enunciar de duas maneiras: as que são boas segundo si próprias e as que são boas como meios para aquelas. Na medida em que separamos as coisas que são boas em si próprias das que são úteis como meios para aquelas, examinemos se são chamadas boas segundo uma única ideia. Mas quais se suporá serem boas em si próprias? Ou então, quais são as que se perseguem unicamente por elas mesmas, como saber, ver e certos prazeres e honras? É que, mesmo se perseguirmos estes objetivos por causa de outra coisa, poder-se-á sempre supor que são objetivos bons em si próprios. Ou poderá supor-se que nenhuma dessas coisas serão boas em si próprias, exceto a própria ideia de bem. Nessa altura, o bem em si seria uma forma vazia de conteúdo. Se, contudo, essas coisas fazem parte das coisas boas em si próprias, será requerido que o sentido definidor do bem apareça como sendo o mesmo em todas elas. Tal como será requerido que o sentido definidor da brancura faça determinar branco na neve e no alvaiate. Contudo, os sentidos definitórios da honra, da sensatez e do prazer, enquanto são coisas boas, são diferentes e distintos. O bem, por conseguinte, como um sentido comum por referência a uma única ideia, não existe. O bem, por conseguinte, como um sentido comum por referência a uma única ideia, não existe. Então, o bem é relativo. Ele está fazendo uma série, parece um pouco confuso aqui, né? O que ele está falando, mas é como se fosse assim, dizer o bem em si. E o bem é como se estivesse dizendo a mesma coisa, porque o bem seria o bem em si. Ou seja, o ser do ser. O ser é o ser. A essência do ser é ser. Então, o ser é a essência do ser. Mais ou menos, né? Por aí. Quando ele diz aqui no homem, né? O humano em si próprio está falando do humano. Tanto o humano está falando do humano, quanto o humano em si próprio também está falando do humano. Então, falar do humano em si próprio seria, em certa medida, redundante. Contudo, o bem e o bem em si, ele meio que vai fazer uma articulação como se tivesse, né? O bem e o bem em si. Porque o bem, por conseguinte, como um sentido comum por referência a uma única ideia, não existe. Em alguma medida, o bem é relativo, né? Mas estão em que sentido? Mas então, em que sentido é que se diz que as diversas coisas boas são boas? É que não parece tratar-se de homônimos formados ao acaso. Será então que são assim chamadas boas, pelo menos por provirem de um único bem, ou por todas contribuírem para um único bem? Ou antes são chamadas boas segundo uma analogia? Por exemplo, tal como a visão está para o corpo, assim está o poder de compreensão para a alma humana, e assim também em outros casos análogos. Talvez tenhamos de deixar isto por agora. Obter precisão nestes assuntos é mais próprio de uma investigação filosófica de outro tipo. O mesmo acontece também com o sentido das ideias. Na verdade, se o bem predicado em comum é algo de uno ou separado em si segundo si próprio, é evidente que não pode ser realizável pela ação humana, nem pode vir a ser por ela alcançado. Ora, é precisamente um bem deste gênero o que é procurado. Talvez se possa pensar que seria melhor reconhecer esse próprio bem em vista daquelas coisas boas que podem ser realizadas pela ação humana e que são suscetíveis de virem a ser alcançadas, pois nessa altura teríamos como que
um modelo e saberíamos reconhecer melhor as coisas boas relativamente a nós, e se o tivéssemos sabido reconhecer, alcançá-las íamos mais facilmente. Mas se este argumento tem uma certa plausibilidade, parece, por outro lado, estar em desacordo com as perícias aplicáveis ao horizonte prático. Todas elas se esforçam por alcançar o seu bem específico e procuram reparar as deficiências na sua produção, mas deixam completamente de lado o conhecimento do bem em si. O que já não faz sentido é que todos os peritos das diversas perícias ignorem um tamanho auxílio e não procurem encontrar ajuda nele. Por outro lado, é difícil dizer em que é que o tecelão ou o carpinteiro serão beneficiados nas suas perícias por saberem qual é este bem em si próprio, ou de que modo aquele que tiver olhado de uma forma pura para a própria manifestação da ideia do bem em si, poderá tornar-se um perito mais competente em medicina ou na estratégia militar. É que, na verdade, não parece que o médico sequer examine a saúde em geral, mas antes a saúde do humano, e mais até talvez a saúde deste homem aqui em particular. O médico cura segundo as circunstâncias particulares. Mas deixemos-nos ficar por aqui acerca destas coisas. Em outras palavras, ele está conduzindo a uma concepção, pelo menos a minha interpretação, né, de um bem relativo a alguma coisa. Regressemos, então, de novo ao bem procurado e à pergunta acerca que poderá ser: para variar de atividade prática para atividade prática e de perícia em perícia. É diferente, por exemplo, na medicina e na estratégia militar, passando-se o mesmo com as restantes perícias. Qual é, então, o bem de cada uma delas? Não será aquilo graças ao qual se põe em prática todo o restante como meio para esse fim? Tal, tal é na medicina a saúde, na estratégia militar a vitória, na construção civil a casa, e para cada perícia diferente haverá um bem distinto. Em toda a atividade prática e em toda a escolha de preferências, há um fim. Em vista deste, todos põem em prática o restante como meio para o alcançar. De tal forma, é assim que, se houver um único fim para todas as ações realizadas pelo humano, esse será o bem suscetível de ser alcançado pela ação humana. Mas, se houver uma multiplicidade de fins, serão esses os bens suscetíveis de vir a ser alcançados pelas ações humanas. Alterando o argumento, chegamos à mesma conclusão. Contudo, temos de tentar esclarecer isso ainda melhor. O antialérgico está me dando um sono doido. Uma vez que parece haver uma multiplicidade de fins, escolhemos alguns deles em vista de um outro fim. Do nada, um paredão tocando. Bem-vindo à Bahia. Escolhemos alguns deles em vista de um outro fim, tal como a riqueza, a flauta e, em geral, os instrumentos. É evidente, então, que nem todos os fins atingem uma completude absoluta. Mas o fim supremo parece ter, evidentemente, que ser absolutamente completo. Assim, se houver apenas um único fim completo, será este o bem procurado. Contudo, se houver uma multiplicidade de fins, será o que, de todos eles, for o mais completo. Nós entendemos que aquele fim que é perseguido por si próprio é mais completo do que o que é perseguido como meio de vista, em vista de um outro. Demais entendemos ser mais completo aquele fim que nunca é escolhido por causa de outro, por comparação com aqueles fins que são escolhidos simultaneamente em vista de si próprios e em vista de outros fins.
Na verdade, simplesmente completo é aquele fim que é sempre escolhido segundo si próprio e nunca como meio em vista de qualquer um outro. Um fim deste gênero parece ser, em absoluto, a felicidade. De fato, nós escolhemos sempre a felicidade por causa dela mesma, e nunca em vista de outro fim para além dela. Escolhemos também a honra e o prazer, o poder da compreensão e toda a excelência. Em primeiro lugar, em vista de si próprios, isto é, não escolhemos cada um deles, não escolhemos cada um desses fins por causa de nada que daí possa resultar. Sim, não, Aristóteles. Em segundo lugar, em vista da própria felicidade, porque supomos que, uma vez obtidos, seremos felizes. Mas ninguém escolhe a felicidade em vista daqueles fins, nem em geral em vista de qualquer outro fim, seja ele qual for. O mesmo parece também resultar evidente a partir do conceito de autossuficiência. O bem completo parece bastar-se a si próprio. Nós entendemos por autossuficiente não aquela existência vivida no isolamento em si, nenhuma visão de solidão, mas a vida vivida conjuntamente com os pais, filhos e mulher, e em geral amigos e cidadãos, uma vez que o humano está destinado pela sua natureza a existir em comunhão com outros. Mas tem de se traçar um certo limite neste complexo de relações. É que, ao estender a noção de autossuficiência aos progenitores, nos descendentes e até os amigos dos amigos, prosseguem-se até o infinito. Mas isso terá de ser examinado numa outra vez. Nós entendemos por autossuficiente aquilo que, existindo no isolamento de si, torna a vida numa escolha possível, não precisando de mais nenhum acrescento. Cuidamos que uma coisa deste gênero é a felicidade. Demais cuidamos que a felicidade é, de entre todas as coisas boas, a favorita, mesmo sem ser levada em consideração com as outras. Se fosse levada em consideração com todas as coisas boas, ela seria preferível quando acrescentada de um bem, porque, por mais ínfimo que fosse, constituirá sempre um acréscimo do bem. E um bem maior é sempre a melhor possibilidade de escolha. A felicidade parece, por conseguinte, ser de uma completude plena e autossuficiente, sendo o fim último de todas as ações possíveis. Mas talvez pareça ser já algo de assente o dar-se à felicidade o sentido de o melhor de tudo. É por isso desejável que seja dito de um modo mais claro qual é a sua essência. Tal pode suceder eventualmente se captar qual é a função específica do humano. Pois, tal como para o tocador de flauta e para o escultor de imagens, para todo perito e, em geral, para tudo o que tem uma certa função em um procedimento prático, o bem e o que foi obtido de uma forma correta parecem existir justamente no exercício da função própria que tem, assim também poderá parecer que acontece o mesmo com o humano, caso haja uma função específica que lhe seja própria. Ou será que haverá certas funções e procedimentos práticos específicos para o carpinteiro e para o sapateiro, e nenhuma função para o humano enquanto humano, dando-se antes o caso de existir naturalmente inoperante? Ou não será que, tal como parece haver uma certa função própria dos olhos,
das mãos e dos pés, e em geral de cada uma das partes do corpo humano, terá também de se supor que há uma certa função do humano para além de todas elas. Qual poderá ser ela, então? É que o viver parece ser comum também aos vegetais, e o que é procurado é o viver peculiar do humano. Tem, pois, de se fazer abstração da função vital de nutrição e de capacidade de crescimento. Segue-se uma certa função vital perspectiva, a qual parece ser comum ao cavalo, ao boi e a todo ente vivo. Resta, então, uma certa forma de vida ativa inerente na dimensão da alma, que no humano é capacitante de razão. A possibilidade capacitante de razão do humano manifesta-se de duas maneiras. Uma através da obediência ao sentido orientador, a outra quando já o possui através da ativação de seu poder de compreensão. Ora, sendo assim, de dois modos, a dimensão da alma capacitante da razão, ela terá de ser entendida através da ativação e do exercício de sua função específica, porque desse modo parece ser entendida mais autenticamente. Se então a função do humano é uma atividade da alma, de acordo com o sentido, ou pelo menos não totalmente discordante dele, se demais a função de um determinado indivíduo particular exerce genericamente a mesma que exerce o virtuoso dessa atividade, como acontece com a diferença verificada entre um simples tocador de cítara e o executante virtuoso desse instrumento, o mesmo se passando a respeito de outras atividades, apenas acrescentando a função em causa a superioridade conformada pela excelência, isto é, a função do tocador de cítara é apenas a de tocar cítara, mas a do virtuoso é de a tocar virtuosamente. Se assim é, isto é, se admitimos que a função do humano é uma certa forma de vida, se por sua vez essa forma de vida é uma atividade da alma e uma realização de ações conformadas pelo sentido, se ainda a função do homem sério é a de cumprir essas funções bem e nobremente, e se finalmente admitirmos que uma ação é bem realizada se for cumprida de acordo com a sua excelência específica, nessa altura, então, o bom humano é uma atividade da alma conformada por uma excelência, e se houver muitas excelências, será conformada pela melhor e mais completa. Também tem ainda de ser acrescentado, durante todo o tempo da vida, porque uma andorinha não fez a primavera, nem um só dia bonito. Assim também, o homem bem-aventurado e feliz não será apenas durante um só dia, tal como não será apenas por pouco tempo. Tomemos isto como uma circunscrição esquemática do sentido do bem supremo, porque primeiro é preciso fazer um esboço dos traços gerais para depois o preenchermos. Pois parece que cada um tem a capacidade de levar por diante e circular com rigor aquilo que foi esquematicamente bem circunscrito. O tempo é, nestas coisas, descobridor e um bom colaborador. É daí que surgem também os progressos nas perícias, porque assim cada um pode acrescentar ao todo aquilo que está em falta. Ora, temos de nos lembrar do que foi dito primeiramente, que não se pode procurar o rigor de modo semelhante em todas as coisas, mas em cada uma delas individualmente, segundo a matéria específica que está sujeita a tratamento e na medida em que o processo de investigação que ele é pertinente o admitir. Por exemplo, o carpinteiro e o geômetra investigam de modo distinto o ângulo reto. Um valoriza o aspecto útil para o seu trabalho, o outro, porém, a essência e a qualidade específica do ângulo reto, porque está tomado pelo olho teórico. Ter-se-á, portanto, de proceder do mesmo modo em todas as outras investigações para que aquilo que é um mero acessório
não seja mais importante do que o essencial do trabalho a realizar. De resto, também não se pergunta, do mesmo modo, pelo fundamento de todas as áreas de investigação, por que em algumas basta até mostrar apenas de modo conveniente o fato de que é assim, tal como acontece a respeito dos princípios fundamentais, o fato de que é assim é um princípio fundamental de modo ordinário. De entre os princípios fundamentais, uns são descobertos por indução, outros pela intuição, outros por uma certa habituação, outros ainda de modos diferentes. Temos de acercar-nos dos princípios fundamentais de acordo com o modo como naturalmente se constitui, e temos de nos esforçar por determiná-los de um modo correto na sua especificidade. O modo como se tem em vista os princípios fundamentais tem uma grande importância para os apuramentos seguintes. E o princípio parece ser mais do que metade do todo. E muitas coisas das que estão a ser investigadas tornam-se claras pela luz que emana do princípio fundamental. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tamanho desse tópico. Consigo ler. Tópico 8, né? Tem de se considerar o princípio fundamental em causa na nossa investigação, não apenas a partir da conclusão nem das premissas que levam à fixação de seu sentido, mas também a partir do que é dito acerca dele. Todas as coisas que existem na realidade estão de acordo com o que é fixado de modo verdadeiro, mas entram logo em desacordo com o que é fixado de modo falso. Os bens têm sido distribuídos por três classes. Por um lado, os chamados bens exteriores, por outros que concernem a alma humana e, por último, os do corpo próprio. Nós dizemos que os bens que respeitam a alma humana são bens de um modo mais autêntico e de uma forma mais extrema. Mas são as ações e o exercício das atividades que dizem respeito à alma humana e que dizemos ser a felicidade. Assim, de acordo com esta opinião, sendo antiga e homologada pelos que têm estudado filosofia, a nossa definição de felicidade parece correta. E parece estar correta também pelo fato de declararem que o fim extremo são certas ações ou determinadas atividades, porque, desse modo, o fim diz respeito aos bens da alma humana e não aos que lhes são extrínsecos. De resto, concorda com o sentido segundo o qual quem é feliz vive bem e age bem. Porque se pode dizer que a felicidade é quase um viver bem e um agir bem. Parece ainda que todas as características procuradas na felicidade existem de acordo com o sentido estabelecido. Para uns é a excelência, para outros a sensatez, para outros ainda parece ser uma certa sabedoria, para outros, finalmente, todas estas atividades, ou alguma delas em conexão com o prazer, ou então, pelo menos, não sem o prazer. Outros, por sua vez, acrescentam a sua noção de felicidade e a prosperidade nos bens externos. Alguns destes sentidos foram determinados por muitos e de tempos antigos. Outros apurados por poucos, mas ilustres. Provavelmente nenhum deles fala completamente o sentido. Acerta pelo menos uma parte daquilo que dizem ou até a maior parte. O sentido fixado por nós concorda com aqueles que dizem que a felicidade é a excelência ou uma certa excelência. O sentido da felicidade é uma certa atividade, um exercício de acordo com a excelência.
Isto é, não é pequena diferença entre um bem supremo que existe como mera possibilidade e um bem supremo que está efetivamente em uso. Tal como não se trata de uma diferença sem importância, aquela que há entre o que existe como mera disposição e o que está em atividade. Na verdade, é possível que uma condição subsista sem que daí resulte qualquer outra, ou resulte qualquer bem, como acontece com quem está dormindo ou com alguém que está, de algum modo, inativo. Assim, não é capaz de entrar em atividade, coisa necessária à ação, e a fortiori à boa ação. O mesmo acontece nas Olimpíadas. Não são coroados os mais admiráveis nem os mais fortes, mas os que disputam a vitória. É entre estes, é entre estes que se contam os que obtêm vitória, a vitória. Do mesmo modo, são também os que agem corretamente durante toda a existência que alcança coisas belas e boas. A atividade deles é doce por ela mesma. Deliciar-se é um dos fenômenos da alma humana. Cada um tem gosto no conteúdo específico de sua predileção. Por exemplo, os cavalos para quem gosta de cavalos, as paisagens para quem gosta de paisagens, a paisagem para quem gosta de as ver. E assim também as ações justas para quem tem uma obsessão pela justiça, e em geral as ações realizadas de acordo com a excelência para quem está tomado pela sua possibilidade. Para a maioria, as coisas que dão gosto estão em conflitos, por serem, pela sua própria natureza, agradáveis a si. Contudo, quem faz gosto nas coisas belas encontra-se com a própria natureza bela que é delas. São deste gênero as ações realizadas de acordo com a excelência, de tal sorte que estas ações são de tal modo. Peraí que eu me perdi. Deixa eu voltar daqui. Ó. São deste gênero as ações realizadas de acordo com a excelência, de tal sorte que estas ações são em si próprias um gosto para quem ainda as leva a cabo. A sua existência não precisa de mais nenhuma forma de prazer como ornamento, pois tem o prazer em si própria. Acresce ao que foi dito que não há nenhum homem de bem que não se regozije com ações nobres. Nem nenhum homem justo poderá dizer que não se regozija com o modo justo de agir. Nem ninguém livre que não se regozije com as ações realizadas livremente e do mesmo modo para outras ações realizadas conforme as suas excelências específicas. Ora, se isto é assim, as ações executadas de acordo com a excelência são por si próprias um gosto, e elas serão certamente também ações boas e nobres, em ambos os casos num grau extremo, caso o cérebro as avalie de modo correto, isto é, as avalie tal como dissemos. A felicidade é, então, o bem supremo, o que há de mais esplendoroso e o que dá um prazer extremo. Estas qualidades não podem ser dissociadas, tal como as encontramos no epigrama de Delos. O mais nobre é a justiça e o mais desejável a saúde. Mas o que mais doce há é encontrar quem se ama, o que se ama. De fato, tudo isso está presente nas melhores atividades que há. E nós dizemos que a felicidade é uma atividade deste gênero, ou a mais excelente delas. Mesmo assim, parece, tal como dissemos, que ela ainda precisa de bens exteriores.
é que é impossível ou muito difícil executar ações nobres sem estar preparado. Muitas coisas são levadas à prática, como que é através de instrumentos por meio de amigos da riqueza do poder político. Ora, os que estão privados de alguns dos bens externos ficam com a marca da felicidade manchada, como é o caso daqueles que estão privados de um nascimento nobre, bons filhos ou beleza. Quem é absolutamente feio, mal nascido, solitário e sem filhos, não pode ser completamente feliz, e menos ainda, talvez, se os filhos e amigos não prestam de todo para nada ou, sendo bons, tenham morrido. Tal como dissemos, então parece que a felicidade necessita ainda, em acréscimo, de uma prosperidade dessa natureza. Daí que alguns ponham a boa sorte no mesmo lugar que a felicidade, enquanto outros põem a excelência. Uma certa articulação que ele está fazendo, né? É, com relação a esse bem supremo, ele partiu ali do tópico 5 dizendo do bem supremo como se fosse o bem em si e o bem, né? Como se pudesse fazer essa separação. Existe o bem em si. Ele faz uma certa discussão ali para dizer de que o bem em si é o mesmo que o bem, porque no bem se procura o bem, e no bem em si também se procura o bem. E nessa perspectiva, esse que ele vai construindo, de que o bem existe e que existe o bem em si, ou o bem supremo, esse bem ele é relativo a alguma coisa. Então, alguma coisa é bem porque ela é relativa a isso. Ele vai fazendo algumas analogias, né? Qual é o bem, ou seja, qual é o fim esperado, né? Esse bem que se espera alcançar de um carpinteiro, de um artista, de um cantor, de um médico, né? Então, qual é esse bem que se espera alcançar através dessa ação, né? Aí vamos lembrar que a gente está estudando ética Nicômaco para nos dar um suporte de compreensão da leitura do seminário 7 de Lacan, a ética da psicanálise. Qual seria o bem da psicanálise? É psicanalizar? É curar? Qual seria o bem? Fiquemos com essa pergunta para continuar tanto a leitura aqui quanto a leitura do seminário na próxima semana, ver se em algum momento a gente acha uma resposta adequada. Qual é o bem que justifica a prática psicanalítica? Qual o bem que almeja um perito em psicanálise? Até semana que vem.